Vamos aplaudir Ele mais uma vez. Glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, vamos orar e pedir que o Espírito Santo venha operar em nossas vidas nesse momento, com a sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, oh precioso Espírito Santo, pedimos agora que o Senhor esteja operando, não apenas nesse ambiente aqui, Pai amado, não apenas na vida dessas pessoas que estão aqui no prédio da igreja, mas que o Senhor esteja operando na vida daqueles que estão em casa, daqueles que vão ouvir essa palavra em um outro dia. Que o Senhor opere, que o Senhor possa trazer revelação ao coração dessas pessoas, em nome de Jesus, e gere fé, gere ânimo no coração delas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Muito bem, o tema da mensagem de hoje, vou pedir que os nossos irmãos coloquem aí. O tema é herdeiros. Herdeiros, e eu queria começar perguntando para vocês que estão aqui, até vocês que estão em casa também, quem gostaria de receber uma herança grandiosa? Se manifeste aí. Só esses aqui? Você gostaria de receber uma herança? Você gostaria de ser herdeiro, né, de alguém muito rico para receber uma herança? Receber uma herança é algo maravilhoso, meus amados. Essa semana, algumas semanas atrás, na realidade, Deus foi falando comigo a respeito disso. E parece que eu fui sendo direcionado para ouvir várias pessoas falando a respeito desse assunto, a respeito de herança. E alguns dias atrás, conversando com um irmão, ele estava me falando a respeito de um parente que recebeu uma herança da sua família, de um dos seus familiares. E essa herança, ela não era muito grande, né? Não era alguma coisa muito grande, mas ajudou esse irmão, ajudou ele a pagar algumas dívidas, ajudou ele de alguma forma. Então, imagina você receber uma herança grandiosa, amém? E esse assunto que nós vamos falar hoje, é porque Deus na sua palavra, Ele afirma que existem herdeiros de Deus aqui na terra. Existem herdeiros de Deus aqui na terra. Então você ser herdeiro de alguém que é rico, já é muito bom, sabe? Agora imagina o privilégio e a grandeza de você ser um herdeiro de Deus. Que herança poderosa é essa? Amém? Que herança poderosa é essa, meus amados? E eu queria começar aqui falando uma definição de herdeiro. Herdeiro é a pessoa, ou são pessoas, que têm o direito de receber uma herança deixada por alguém que tenha morrido. Herdeiro é aquele que tem o direito na totalidade ou parte da herança de alguém, seja por força de lei, ou seja por disposição de testamento. E a palavra de Deus afirma isso, queridos, que tem herdeiros de Deus aqui nessa terra. Mas também a palavra de Deus nos afirma que nem todos os homens são herdeiros legítimos de Deus. São herdeiros legítimos de Deus. Apesar de que a bondade de Deus, o amor de Deus, de alguma forma abençoa todos os homens. De alguma forma, a bondade de Deus e o amor de Deus pela humanidade, de alguma forma, abençoa todos os homens. Mas eu quero te falar, nem todos desfrutam da herança que Ele tem para os seus herdeiros legítimos. E aí eu queria hoje trabalhar com você, porque o que nos dá direito de ser herdeiro legítimo de Deus aqui na terra?
Nós vamos estar colocando essa base hoje. O que que nos dá direito de sermos herdeiros legítimos de Deus? Você não é herdeiro de Deus apenas porque você participa de uma igreja, porque você está indo numa igreja. Você não é herdeiro de Deus porque você é uma pessoa que faz coisas boas. Não é o fato de nós sermos boas pessoas, nós não sermos más pessoas. Às vezes as pessoas acham assim: eu acredito que Deus deve me abençoar, porque eu nunca matei ninguém, porque eu não sou uma pessoa ruim, porque eu não sou, e aí eles fazem comparações, porque eu não sou igual aquela pessoa que está lá no presídio, ou aquele que está no crime, porque eu ainda tenho mantido o meu casamento, eu tenho cuidado da minha família. Nós não somos herdeiros de Deus por causa do merecimento, do nosso merecimento. Aliás, a palavra de Deus fala, meus amados, que se dependesse do nosso merecimento, nós estaríamos condenados a viver longe da herança que Deus tem para dar para os seus herdeiros legítimos. Então não é por causa do nosso merecimento. Então por que a palavra de Deus afirma? Qual é o que nos torna herdeiros legítimos de Deus? Eu quero colocar isso como uma base hoje, para nós entendermos isso. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, legítimos, quando nós nos tornamos seus filhos. Quando nós nos tornamos filhos de Deus. Bom, então você pode me perguntar: pastor, então quer dizer que nem todos os homens são filhos de Deus? Já que nem todos os homens são herdeiros legítimos, nem todos os homens são filhos de Deus? Sim, nem todos os homens, a verdade é essa, nem todos os homens ainda são filhos de Deus, apesar de que Deus deseja que isso aconteça, Ele deseja abençoar todos os homens, mas a palavra de Deus nos afirma que nem todos ainda são filhos de Deus. Eu quero ler um texto com você, em João. Vamos começar lendo um texto, João capítulo 1, a partir do versículo 11, eu creio que esse texto está aí, vai ser projetado para você. A partir do versículo 11, olha o que Deus fala na sua palavra, diz: veio para o que era seu. Quem veio? Está falando de Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, versículo 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Vou repetir isso aqui. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Mas nasceram de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você: aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que creram nele, Ele, Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Através da fé em Jesus, eles recebem o poder e se tornam filhos de Deus. Filhos de Deus. Alguns dias atrás também, eu assisti uma reportagem de um homem famoso, não vem ao caso mencionar o nome aqui, que ele morreu e ele deixou uma herança. Ele deixou uma herança. E os seus familiares, eles estavam já numa disputa já, né, por causa da herança, na justiça. E a causa principal é porque ele tinha uma filha adotiva, que iria herdar. Ele criava uma menina, né? Ele criava uma menina como uma filha adotiva, e essa menina iria herdar boa parte da herança. E os outros parentes, eles não queriam que aquela menina herdasse, eles achavam que ela não tinha direito, eles não estavam concordando com isso. O detalhe é que havia uma grande dúvida aqui, e eles estavam requerendo isso na justiça. A grande dúvida era se o processo de adoção
havia se concretizado. E era isso que a família estava contestando aqui, né? E tentando impedir que aquela menina herdasse boa parte da herança. Eu não sei como terminou essa história, se já terminou, mas a realidade é que, se ficar provado que o processo de adoção foi concretizado, aquela menina é filha e ela tem direito à herança. Ela tem direito à herança. E nós, queridos, é importante isso aqui. Na nossa fé, na nossa caminhada de fé, nós precisamos estar convictos que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e que nós temos direito na herança que Deus tem para os seus filhos legítimos. Amém? É importante na sua fé que você tenha essa convicção. Pode ter pessoas dentro da igreja, não apenas aqui, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, que estejam participando da igreja, que estejam indo na igreja, mas ainda não tem essa convicção de que são filhos de Deus. E aí eu quero avançar com você aqui, quero ler um texto com você, Tito capítulo 3, a partir do versículo 3, Tito capítulo 3, a partir do versículo 3, olha como o apóstolo Paulo fala aqui uma coisa extraordinária, e ele dá uma ênfase poderosa aqui, né, para falar como nós nos tornamos filhos de Deus. Não é por nossa causa, não é por nosso mérito, não é por merecimento nosso. Diz assim a palavra do Senhor: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Então preste atenção que Paulo faz questão aqui de enfatizar que não nos tornamos filhos de Deus por nosso mérito, mas é pela graça de Deus, por causa do amor de Deus. E ele continua no versículo 4: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! E Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nós não éramos justos, mas aqueles que recebem Jesus justificaram por causa da graça de Deus, por causa da graça do nosso Senhor Jesus. E aí diz: justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia! Nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Agora eu quero olhar esse mesmo texto aqui, pelo menos alguns desses versículos, em outra versão, que deixa mais claro quem é que se torna filho de Deus. Quem é que se torna filho de Deus? Presta atenção, na Nova Versão Transformadora, eu acho que não tem aí, mas ouça, abra bem seus ouvidos aí e ouça. No mesmo texto, Tito capítulo 3, versículo 4 em diante, diz: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Aleluia! Muda aqui. Você compreende mais aqui? Nós precisamos dessa experiência. E nos fez nascer de novo, e nos deu nova vida
por meio do Espírito Santo, generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, queridos, preste atenção. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no sacrifício de Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós somos redimidos dos nossos pecados. E sabe o que acontece? O Espírito Santo entra em nossa vida. O Espírito Santo entra em nosso espírito e nos faz nascer de novo. Nós ganhamos nova vida em Cristo Jesus. E aí começa todo o processo de transformação das nossas vidas. E a partir daí, quando nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus, que entra em nós, o Espírito do Senhor é amalgamado, diz a palavra de Deus, com o nosso espírito, e nós nascemos de novo. Nós temos a experiência do novo nascimento. Amém? Isso é muito importante. É muito importante isso, nós compreendermos isso, porque nós vamos compreender que aí é nesse momento que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós nascemos para Deus, nascemos para Deus. E por que eu estou mencionando isso aqui? Escute bem, porque a presença do Espírito Santo dentro de nós é a garantia que nós iremos compreender e nos apossar da herança que Deus tem para os seus filhos. Esse é o relacionamento com o Espírito Santo que irá nos garantir a posse da herança. É esse relacionamento com o Espírito Santo que vai garantir isso. Eu quero ler um outro texto com você, porque Jesus, ele falou isso quando ele estava aqui nessa terra. Jesus era o filho legítimo de Deus aqui na terra, operando, movido pelo Espírito de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo, no útero de uma mulher. E nasceu e foi guiado pelo Espírito Santo enquanto ele esteve aqui nessa terra. Amém? E quando ele se manifestou ao mundo, se manifestou às pessoas ficaram assombradas, as pessoas ficaram impactadas, com aquilo que Jesus fazia. E em João capítulo 3, nós vemos algo interessante que Jesus fala, que tem a ver com o que nós estamos ministrando aqui. João capítulo 3, diz que havia, versículo 1, não vamos ler todos esses versículos, mas o versículo 1 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Presta atenção, meus amados. Nicodemos era um homem religioso, ele conhecia as escrituras da época, ele era um mestre em Israel, da religião judaica, onde vinha toda a herança do povo de Deus. Mas ele, em Jesus Cristo, quando ele começou a ver as coisas que Jesus fazia, porque Jesus começou a curar os enfermos, Jesus começou a libertar as pessoas, Jesus começou a fazer milagres extraordinários, isso chamou a atenção daquele homem. Eu creio que esse homem era um homem sincero, que realmente estava buscando a Deus, mas ele não sabia, o caminho, e na realidade não tinha se manifestado ainda. Mas quando ele viu em Jesus, ele foi atrás, ele viu o que ele estava buscando na vida de Jesus, ele foi atrás de Jesus. E olha a resposta que Jesus deu para Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você está entendendo como é crucial a pessoa nascer de novo? Você ter a experiência com o Espírito Santo do novo nascimento. E aí Nicodemos fala: mas como que eu vou
nascer sendo velho, né? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus lhe responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia, aleluia. Eu estou dizendo para você aqui, preste atenção, meu amado, ninguém irá entender e desfrutar da herança que Deus deixou para seus filhos sem ter essa experiência com o Espírito Santo, sem ter a experiência de realmente sincera, honesta, de se arrepender dos seus pecados, sabe, e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e abrir a sua vida para o Espírito Santo entrar, para que ele nasça de novo. E nós precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo e desenvolver esse relacionamento com ele. A chave para que os herdeiros de Deus se manifestem na terra e se apossem da herança que Deus tem para a vida deles. A chave está nesse relacionamento, nessa experiência com o Espírito Santo. Mais um texto para você, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala, reafirma isso, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus: porque todos os que são, a partir do versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Aleluia! Você já foi adotado como filho de Deus. O Espírito Santo já mora aí dentro de você. Você já tem se relacionado com Ele. O Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Por meio do qual clamamos, por meio do qual nós temos o entendimento que Deus é o nosso Pai, é o nosso Paizinho. Ele não é apenas um Deus que está longe, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que está sentado em um trono e nós não temos liberdade com Ele. Mas quando o Espírito de Deus entra, sabe, nós nascemos de novo, nós compreendemos: Ele é meu Pai, Ele é o meu Paizinho, amém? E aí diz aqui, olha, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uau mesmo, você entende isso? Não há dúvida, não há dúvida, meu amado. Se você já teve essa experiência, não há dúvida, sabe, o próprio Espírito vai testemunhar no espírito do homem que ele é filho de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Deus nunca prometeu que nós não passaremos por sofrimentos nessa terra, mas eu quero focar na outra parte, na última parte do versículo. Diz: porque se de fato participamos dos seus sofrimentos, também, para que também participemos da sua glória. Eu quero te falar, um filho de Deus, um filho legítimo de Deus, um herdeiro de Deus nessa terra, pode passar por sofrimentos nessa terra, mas eu quero te falar que há uma herança da parte de Deus para esses filhos. Você vai participar da glória também, meu amado irmão. Não é apenas sofrimento. Os herdeiros de Deus vão herdar essa herança poderosa que Deus já deu em Cristo Jesus para os seus filhos. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia! O plano de Deus é extraordinário. E quando você compreende, quando você entende isso, meu amado, isso causa um impacto na sua vida, uma mudança na sua vida.
Agora, ok. O primeiro passo é a pessoa se tornar filho legítimo de Deus. Agora escute aqui uma coisa importante. Nem todos os filhos legítimos de Deus estão desfrutando da plenitude da herança. O primeiro passo é se tornar filho. Ok, eu tenho direito à herança. Amém? Eu tenho direito à herança. Mas você ter direito à herança não significa que você já se apossou dela. Se apossou dela. E nem todos os filhos de Deus, eles às vezes nem compreendem a herança que tem. Não sabe o que tem. Você quer ver um exemplo? Nós vamos falar mais na frente aqui. O que é que Deus nos deu? Os direitos que nós temos como filhos de Deus. Sabe? Mas quantas pessoas às vezes estão na igreja mendigando oração. Eu vou colocar dessa maneira, por favor, me entenda. Você que está assistindo. Mas porque eles acham que o irmão fulano de tal ou o pastor, sabe, vai ter mais autoridade para orar do que ele. Eles acham que o irmão é mais santo do que eu. O irmão tem mais direitos diante de Deus. Deus vai ouvi-lo muito mais do que eu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quantas pessoas já chegaram talvez para você e falaram para você: olha, ore por mim, porque eu sei que Deus vai ouvir a tua oração. A minha não. Sabe, a minha oração ainda é fraquinha. Ou não nasceu de novo. Ou nasceu de novo e ainda não compreende a herança que tem em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso, queridos. Tudo no reino de Deus é alcançado pela fé. É alcançado pela fé. Então nós nos apossarmos dessa herança é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aleluia! Vamos entrar na presença de Deus, filhos, herdeiros legítimos, vamos tomar posse da herança. Aleluia! Então, como filhos, nós precisamos saber, precisamos ter o conhecimento, qual é a herança que nós temos direito, a qual nós temos direito. E aí é que a experiência com o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo não opera apenas na hora que nós nascemos de novo, não opera apenas no momento do parto, como se fosse que você se torna uma nova pessoa, um filho de Deus. O Espírito Santo vai operar em nossas vidas durante toda a nossa vida aqui nessa terra, meu amado. E eu gostaria de já começar aqui, já encerrar essa mensagem, lendo para você aqui Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13. Olha o que Paulo escreve na epístola aqui aos Efésios, e sobre o que ele pede para o Espírito Santo fazer. O Espírito Santo fazer na vida da igreja, trazer revelação no coração deles. A partir do versículo 13, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Vocês foram selados. Olha aqui de novo, Paulo enfatizando novamente essa experiência com o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Aí Paulo continua: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus,
e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço, olha o que ele pede, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Aleluia. Olha que Paulo fala, continua aqui: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês, ele fala 3 coisas aqui, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Aleluia. O que Paulo está falando aqui? Ele diz: olha, eu estou orando por vocês, para que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês, Ele traga a revelação para vocês, sobre 3 coisas, que vocês tenham a revelação da esperança para a qual fomos chamados, a primeira coisa. Segunda, tenham a revelação da rica e gloriosa herança que Ele deu para o seu povo santo. E a terceira coisa, que Ele dê revelação da incomparável grandeza do seu poder. Sabe, meus amados, nós precisamos crescer nessas coisas. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo e deixar Ele trazer essa revelação para as nossas vidas. A primeira coisa que ele diz aqui, a esperança para a qual fomos chamados. Ele diz: eu oro para que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês, e vocês tenham a revelação da esperança para a qual fomos chamados. Isso aqui faz parte da nossa herança. Quem é herdeiro de Deus, sabe, essa esperança tem que estar forte no seu coração. Sabe o que Paulo está falando aqui, meus amados? Paulo está falando aqui da certeza da vida eterna, da certeza da eternidade. Paulo está falando aqui, como disse lá em Tito 3,7, ele diz: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por que que muitos filhos de Deus, nesse tempo agora, eles estão sentindo medo? Por que que alguns estão entrando em depressão, num quadro de depressão? Por que que alguns estão ansiosos e preocupados com esse momento? Falta mais revelação para nós da eternidade. Por que que, alguns aqui pegaram o Covid, Eu não quero que você levante a mão, mas o que você sentiu naquele momento, além das dores, além dos sintomas do Covid? Será que eu vou partir? Ai, meu Deus, será que chegou a minha hora? Ou você falou: aleluia, vou me encontrar com meu Senhor. Glória a Deus. A maioria fica como? Meu Deus. Por que isso? Falta mais revelação. Eu não estou dizendo que você deva querer partir agora, que você, ok, pastor, então agora eu tenho que entregar minha vida rápido. Não estou falando disso. Eu estou falando, se você tem a revelação da esperança da vida eterna, quando você estiver passando pelas dificuldades nesse mundo, seu estilo de vida vai mudar. A maneira de você reagir às situações desse mundo vai mudar. Não seremos mais temerosos. Não seremos mais temerosos. Olha só o que Paulo escreve aqui. Paulo escreve, presta atenção, meus amados. O Espírito do Senhor, Ele quer operar nas nossas vidas, para nós vivermos uma vida
direcionada para a eternidade. Para a eternidade. Cuidado. Às vezes alguns filhos de Deus estão vivendo para esse mundo, estão construindo tudo para cá. E de repente, quando acontece algo que abala as estruturas deles, eles ficam desesperados, ficam tementes, porque estavam vivendo para cá. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 em diante. E Paulo estava falando num debate aqui, numa discussão a respeito da ressurreição, porque muitos estavam dizendo: isso é mentira, os mortos não vão ressuscitar. E Paulo fala a partir do versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Versículo 19, ele enfatiza: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A minha esperança é na eternidade, é na vida eterna. Os filhos de Deus vão herdar a vida eterna. É uma herança que Deus deixou aos seus filhos, que deve ser manifesta agora em nossas vidas, deve ser manifesta agora em nossos corações, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Eu tenho certeza da vida eterna. Vai mudar a maneira de nós encararmos a vida, vai mudar os nossos valores, vai mudar muita coisa na vida de alguém que deixa o Espírito Santo gerar essa revelação da esperança da vida eterna, dessa herança que nós temos como filhos legítimos de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? Amém? Paulo continua no versículo 20, ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Paulo está dizendo aqui, tem alguns que estão contestando aí a ressurreição, tem alguns que estão falando: eu não acredito. Ele falou: se nós vivêssemos, se a ressurreição não aconteceu, se Jesus não ressuscitou, se realmente não aconteceu com Ele, então a fé de vocês é vã, os seus pecados não foram perdoados, e vocês seriam os mais infelizes de todos os homens. Mas eu quero afirmar para vocês: Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Tenham a esperança da vida eterna. Vivam movidos pela esperança da vida eterna. É herança para os filhos legítimos de Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, vou só mencionar esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo está falando porque algumas pessoas ficavam tristes porque era uma época de perseguição. E muitos cristãos estavam morrendo por causa da sua fé. E Paulo fala para os Tessalonicenses: nós não podemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Esses que morreram em Cristo, esses que dormem em Cristo, dormiram em Cristo Jesus. Eu quero falar para vocês: ao soar da trombeta, eles ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. E nós, Paulo ainda acreditava que Jesus voltaria na sua geração. E nós, os que estivermos vivos, subiremos aos ares, seremos levados, arrebatados juntamente com Ele. Aleluia! Um filho de Deus tem que ter essa convicção. Então, quando nós nos entristecemos com a morte, até com a morte de alguém que tinha Jesus, de alguém que tinha realmente Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos nos entristecer, nós vamos sentir a falta, nós vamos sentir saudade, mas nós temos a convicção que aquela pessoa está na eternidade com Jesus. É isso que Paulo está falando. Um filho de Deus deve caminhar na terra dessa maneira. A segunda coisa que Paulo fala, que o Espírito Santo quer nos revelar: a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Meu amado, falta tempo para nós falarmos sobre isso.
Você compreende isso? Você compreende os direitos que você tem em Cristo Jesus? Você compreende o que Ele quer te abençoar? Ele quer abençoar a sua vida. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós não lemos esse versículo aqui, mas começa Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Com todas as bênçãos espirituais. Nós precisamos, pela fé, tomar posse dessas bênçãos. Amém? Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há uma herança para nós aqui também, de conquista em Cristo Jesus. Paulo fala também, terceira coisa, sobre a incomparável grandeza do seu poder. A incomparável grandeza do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 19, ele diz que tem uma revelação da incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha só, em outra versão aqui, o versículo 22 diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem é a igreja aqui? Amém? O deu à igreja. Ele está acima, Ele é autoridade sobre todas as coisas, e Ele está dizendo que Ele nos deu essa autoridade aqui na terra. Nós precisamos ter a revelação desse poder, nós precisamos crescer nisso, meus amados. Os filhos de Deus precisam crescer nisso, compreender a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos orar em todas as situações. Quando alguém adoece em sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Você ora, dependendo do que for, né? Corre logo, pega um remédio. Mas nós temos que aprender, ter essa revelação para nós aprendermos a exercer essa autoridade que Deus nos deu como herança para os filhos de Deus aqui nessa terra. João capítulo 14, olha o que Jesus fala, como é importante isso aqui. João capítulo 14, versículo 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É nossa herança. Essa autoridade é a herança dos filhos de Deus. Quando eu falei em herança aqui, talvez muita gente pensou apenas em um sucesso material. Pensou: pastor, que herança que Deus tem para a minha vida, pastor? Uma casa nova, um carro novo. Todas essas coisas, elas vêm na vida de alguém que se planeja, de alguém que se organiza, e tem a bênção de Deus sobre ele, amém? Mas a herança que tem para as nossas vidas vai além disso, porque nós não vamos viver para sempre aqui. Há um propósito de nós estarmos aqui ainda, amém?
há um projeto, há um plano da parte de Deus. E Ele quer que seus filhos, sabe, tomem conhecimento da herança que eles têm, do que eles da autoridade que eles têm em Cristo Jesus. Ele é nosso Pai, nós somos o filho legítimo, e nós recebemos essa herança da parte dele. João 15:16, olha o que diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João capítulo 16, versículo 23, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia! Oh! Aleluia, aleluia! O Espírito Santo está levantando os filhos de Deus nesses dias, para a manifestação dos filhos de Deus na terra. Amém? Quem é filho de Deus, quem entende, sabe, que é filho legítimo de Deus, quem entende, quem compreende a herança que tem em Cristo Jesus, queridos, vai fazer coisas extraordinárias nessa terra. O Senhor vai usar a sua vida, o Senhor vai usar a sua vida de forma extraordinária. Eu vou convidar você para ficar em pé. Nós vamos encerrar, mas preste atenção, quero que você ouça aqui. Eu quero afirmar algumas coisas ao seu coração. Primeiro, dentro de tudo que nós vimos aqui pela palavra de Deus, todos os que creem e recebem Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Aqueles que genuinamente se arrependem dos seus pecados e entregam a sua vida para Jesus, recebem Jesus como Senhor e Salvador, confessam Jesus como Senhor e Salvador, são filhos de Deus e são herdeiros de Deus. São herdeiros de Deus, têm direito a essa herança da vida eterna, da autoridade no nome de Jesus, de orar, de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai, de receber o consolo, o conforto, a força da parte de Deus. E não há distinção, não há distinção, meu amado. Não é para pastor somente, não é para bispos, não é para pessoas especiais, são para todos os filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! São herdeiros de Deus. Outra coisa importante, saiba disso: Deus é Pai. Você é filho, Deus é Pai. Ele quer te abençoar. Você não tem um pai malvado, você não tem um pai que está querendo te castigar. Você tem um pai que te ama, você tem um pai que quer te abençoar, você tem um pai que te chama para a comunhão, você tem um pai que te atrai com laços de amor e te chama para perto dele. Lembre-se sempre disso. Não fique baseando o seu relacionamento com Deus no seu merecimento. Se você errar na sua caminhada, corra para o seu paizinho querido, se arrependa, peça perdão e receba o perdão. Receba o perdão na sua vida. Não se deixe enganar. Terceira coisa, a herança que Ele nos dá não se limita somente às coisas desse mundo. Não se limita apenas às coisas desse mundo. Não queira
concentrar todos os esforços da sua vida nesse mundo, nas coisas desse mundo, construindo algo aqui, um projeto de vida aqui, lembre-se da eternidade. A bênção maior e o tempo maior da vida de um filho de Deus será na eternidade. Será quando você sair daqui. Aí o resgate é pleno e você vai desfrutar de uma comunhão íntima com o seu papai querido. Aleluia! E a última coisa que eu queria mencionar aqui: a herança que Ele nos dá não se limita apenas a nós. Ele quer abençoar a vida de outras pessoas através de nós. Você tem autoridade? Ore pelas pessoas. Tem pessoas enfermas perto de você? Ore por elas. Ministre a cura na vida delas. Você tem autoridade. Você é filho de Deus. Você recebeu essa herança. Você é herdeiro de Deus. Tem alguém que está longe do Pai, que está precisando ouvir o Evangelho, as boas novas para ele. Pregue. Fale do amor de Deus para essa pessoa. Fale desse Evangelho. Fale das boas novas para ele. Fale desse Deus que o amou de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Compartilhe da herança. Compartilhe da herança, em nome de Jesus.